Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Deus continue a nos falar como já tem feito até aqui, nesse culto. E nesse momento em que nós separamos especificamente para ouvir a voz dEle, que Deus verdadeiramente fale conosco. Vamos então ao nosso texto dessa noite, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos no capítulo 12, vendo toda essa carta, e hoje nós veremos a partir do verso 12 até o verso 31. É um texto um pouco longo, mas nós precisamos lê-lo todo para que entendamos o contexto e entendamos a instrução do Senhor sobre os dons no contexto de culto da igreja, como nós já temos visto. A palavra do Senhor diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça, aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Até aqui, vamos ao nosso Deus em oração. Santíssimo Deus, nós louvamos o teu santo nome. Nós te agradecemos, ó Pai, por mais esta oportunidade de nos reunirmos aqui em teu nome, na fé que tu mesmo nos concedestes. Nós lhe somos gratos, ó Pai, e entendemos a demonstração da tua misericórdia, porque nós não somos dignos. O Senhor é perfeito, é santo, é justo, e nós, ainda que conheçamos a tua palavra, a tua vontade, de diversas maneiras pecamos contra o Senhor. Por isso nós nos apresentamos pedindo sempre perdão por nossos pecados. E pedindo ao Pai que o Senhor nos instrua para que, como igreja, nós sejamos santificados coletivamente e também, um a um, membros desse corpo. Pai, nós louvamos porque aqui no culto nós temos a oportunidade de ver e vivenciar o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia. Nós agradecemos, ó Pai, porque entre nós o Senhor tem honrado a tua aliança
nos dado filhos da aliança. Temos conosco, Pai, o Otto, a Melina, crianças que nos lembram da aliança quando fazem os seus sons próprios, ó Pai, mas que estão aqui cultuando ao Senhor, independente da capacidade cognitiva, de entendimento. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor age espiritualmente. Nós louvamos o Teu nome. Pedimos que neste lugar a Tua palavra seja proclamada e o Senhor haja, desde os mais novinhos bebês até os mais experientes e maduros crentes, para que nós testemunhemos, ó Pai, do Teu agir misericordioso sobre nós nesse mundo caído. Sustenta-nos, ó Pai, fortalece-nos, una-nos, para que nós possamos glorificar o Teu nome como igreja do Senhor. Assim que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, por diversas vezes, eu já participei de algumas conversas, essas conversas sem muito propósito, conversas curiosas, onde nós ali reunidos ficávamos falando qual o membro do meu corpo seria melhor se, num caso hipotético, eu sofresse um acidente, eu tivesse que retirar parte do meu corpo. Que membro eu escolheria? E ali, nesse tipo de conversa, não sei quantos de vocês já falaram sobre essas coisas, nessas situações hipotéticas, cada um fala, olha, talvez eu prefira perder a mão do que o pé, porque se eu perder o pé ou a perna, eu não posso me locomover, mas a mão eu consigo me locomover. E outros, poderia ser a orelha, poderia ser um dedo da mão esquerda, e assim, nós vamos conversando e sempre o critério é, o que não vai me fazer tanta falta? E é importante a gente pensar, ainda que essas conversas sejam muitas vezes sem propósito algum, e em outras ocasiões indevidas, porque só quem perde parte do seu corpo, como nosso irmão presbítero Vildes aqui, pode testemunhar verdadeiramente o que é perder algo que foi concedido por Deus. Algo que lhe foi útil por muitos anos, por muito tempo, e de repente você não tem mais aquela parte, aquele membro, aquela funcionalidade, e assim tem as suas habilidades, sentidos afetados. É importante pensarmos nisso, e eu afirmo isso, porque nós vemos exatamente isso aqui nesse texto. Fazemos aqui uma leitura onde o texto, de maneira extensa, fica repetindo sobre essa questão da importância dos membros do corpo. E o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Ele está fazendo uma analogia do nosso corpo, que nós conhecemos bem, os membros do nosso corpo, e ele fala inclusive de membros do corpo que estão no interior, ele fala de órgãos. Veja, nossa irmã Célia está internada no hospital, em estado grave, e o que trouxe essa internação para ela, que tem atormentado a sua vida, que tem deixado a nossa irmã acamada, fazendo um tratamento extremamente sério, são os rins. E os rins dela foram atacados por um processo autoimune do corpo, em que o corpo trabalha contra o próprio corpo. Então, os rins dela pararam de funcionar. Veja, eu nunca vi um rim pessoalmente, mas ele existe. E quando você perde ele, você sofre muito. Então, Paulo, ele usa essa analogia de membros honrados, bonitos, outros não tão bonitos, do corpo humano, órgãos vistos, outros não vistos, para mostrar que, independente de você ver, independente da beleza, independente da aparência, todos são complementares e complementarmente importantes. Ele está falando da diversidade do nosso corpo humano, que forma um conjunto necessário para que nós vivamos, e vivamos bem, conforme Deus nos criou. E ele faz essa analogia para nos mostrar que a igreja funciona da mesma maneira. Nós temos estudado aqui sobre os dons,
no texto anterior, até o verso 11, ele nos deu alguns princípios para nós identificarmos, julgarmos, avaliarmos os dons no contexto da igreja. E aqui, desse verso 12 até o verso 31, ele faz essa analogia ainda no mesmo sentido, nos mostrando sobre a importância dos dons e mostrando que, assim como no corpo, há dons que são vitais, essenciais. No entanto, os órgãos, os membros, ou no caso da igreja, os dons essenciais para a existência da igreja, não podem ser motivo de arrogância, orgulho e altivez de quem tem esses dons. E ele então vai conduzindo a instrução, mostrando a importância dos órgãos e dos membros do corpo para nos ensinar sobre isso. E o grande objetivo dele está lá no verso 25, ele diz, eu explico isso, eu ensino isso, eu faço essa analogia para que vocês aprendam e não continue a haver entre vós divisão pelo corpo, ou no corpo. Pelo contrário, que vocês cooperem uns com os outros. Então, Paulo está falando de unidade na igreja, mas uma unidade que nós temos dificuldade porque somos muito diferentes. Nossos dons são diferentes, nossa funcionalidade, propósito é diferente, mas ele diz, é por isso que vocês estão juntos. Porque se fossem todos iguais, como um poderia cooperar e ajudar e abençoar a vida do outro? Ele nos conduz fazendo essa analogia, e quem aqui conhece um pouco a Bíblia, vai se lembrar que no capítulo 13, em seguida, ele fala do amor. O texto mais utilizado em cerimônias de casamento, onde as pessoas pensam no amor entre marido e mulher, e não é errado, porque o amor é amor, seja ele qual for. Mas o apóstolo Paulo está aqui tratando dos dons, nos dá alguns princípios, e hoje nós veremos mais 3 princípios, eu vou anunciá-los em breve, mas em seguida ele faz uma pausa e fala do amor. O capítulo 13 todo. Ele nos mostra o mais sublime, essencial e importante dom que cada crente deve ter, que é o dom de amar. E você diz, mas amar é um dom? Sim, Gálatas 5:22. É o primeiro, é o mais importante. E Paulo nos mostra isso aqui. E então no capítulo 14, ele volta a falar do dom que aqui, no capítulo 12, ele deixa por último, que é o dom de línguas, outras línguas. Então ele fala dos dons, nos dá princípios, e ele fala, irmãos, o propósito dos dons é que vocês se unam em amor, porque Cristo vos amou para que vocês se amem, e amem a Ele com todo o seu ser, com toda a sua alma, com toda a sua força. E entendendo e vivenciando esse amor, ele então parte para o grande problema da igreja de Corinto, no capítulo 14, o dom de línguas. Por quê? Porque esse era o dom mais procurado, era o dom que deixava as pessoas mais importantes, era o dom que as pessoas tinham orgulho de dizer para o outro, você fala em línguas? E o outro, eu não, eu falo, eu sou íntimo de Deus, eu tenho uma grande relação com Deus. E então essas pessoas ficavam cheias de arrogância, de altivez, e Paulo está combatendo exatamente isso. Não é novidade para nós, nós temos visto ele combater essas divisões e facções desde o início da carta, porque esse era um grande problema, e é extremamente útil nós entendermos cada aplicação, cada princípio, porque nós aqui nessa igreja teremos problemas exatamente nas mesmas áreas. Nós precisamos aprender a nos amar. E não é então repetitivo que Deus fique nos instruindo semanalmente sobre como fazer isso. Qual a maneira correta de nos relacionarmos, para que nós cresçamos como igreja. Ele então deixa nessa lista que ele faz aqui no capítulo 12, o dom de variedade de línguas como o último item, lá no verso 28. Ele estabelece ali, em primeiro lugar, um dom vital e essencial. Segundo lugar, terceiro lugar, então por último ele diz, variedade de línguas. Ele não nega que esse seja um dom. Ele não nega a utilidade desse dom, especialmente naquele contexto onde o evangelho precisava ser anunciado em outro idioma. Mas ele diz, procure o melhor dom. E assim ele fecha
o capítulo 12, e então abre o capítulo 13 dizendo qual é o melhor dom. O dom de amar. Vamos tentar entender, então, buscar entender, na verdade, esses 3 outros princípios que ele coloca aqui, para que nós, na igreja, possamos identificar, julgar e avaliar os dons e até buscar dons que talvez nós estejamos negligenciando. Ele fala, ele nos dá mais 3 princípios, continuando como vimos domingo passado, para identificar e avaliar esses dons. O primeiro princípio que nós observamos está no verso 12 e 13, que é: o Espírito Santo promove a unidade da igreja por meio de dons. Ou seja, se não promove unidade, esse é o primeiro princípio, isso não é um dom. E se é um dom, ele está sendo usado de maneira errada. Primeiro princípio, o Espírito Santo é quem concede o dom, e ele promove sempre, por meio do dom, a unidade dentro da igreja. Segundo princípio, nós precisamos, assim, portanto, né, verso 14 ao 26, uns dos outros. Primeiro princípio é para promover a unidade. Segundo, então, necessariamente eu preciso do meu irmão. Porque se eu não preciso do meu irmão, se eu sou um crente independente, se eu sou autônomo, então não há unidade. Eu preciso do dom do meu irmão, porque o dom do meu irmão vai me qualificar. E nós veremos isso. Em terceiro lugar, ele nos mostra aqui uma sequência, onde ele fala dos dons que são essenciais, vitais. E nós vamos pensar um pouquinho sobre isso lá na frente. É a mesma ideia de que no corpo humano, se eu perco o meu dedo mindinho, isso vai me fazer falta. Mas eu vou viver. Mas se eu perco o meu coração, eu não vou viver. Percebe que há membros do nosso corpo, órgãos do nosso corpo que são vitais, essenciais, sem os quais você não vive. Na igreja, todos os dons são úteis, mas há dons que são essenciais, e ele coloca isso como o último princípio desse texto do capítulo 12, mostrando-nos quais são os dons essenciais para que uma igreja seja igreja. Mas vamos partir aqui do verso 12. Para explicar tudo isso, o apóstolo Paulo usa aqui uma figura de linguagem que no nosso idioma, na nossa gramática, é chamada de metonímia. Uma parte representa um todo, é isso que quer dizer metonímia. Ou seja, Cristo representa a igreja inteira. E Paulo faz essa analogia. Ele diz no verso 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo, ou seja, Cristo é o corpo. Cristo é tudo em todos, e todos formam Cristo. E ele vai nos conduzindo nessa analogia. Veja, isso não é novidade para nós, porque no momento em que o Senhor Jesus se revela a até então Saulo, antes de ser chamado Paulo, nós temos ali um momento em que Cristo o aborda, se revela a ele, isso está lá em Atos, capítulo 9, verso 4, e Cristo diz: Saulo, por que você me persegue? O que Cristo nos leva a entender? Saulo estava perseguindo Jesus, Cristo de Nazaré, filho de José, de Maria? Não. Mas Saulo estava perseguindo e ferindo crentes. E quando Cristo o aborda, ele diz: Paulo, por que você me persegue? Quando você persegue os membros da igreja, você está me perseguindo. Metonímia. Uma parte representa o todo. Cristo representa toda a igreja. E não só a igreja presbiteriana, não só a igreja brasileira, mas a igreja universal, espalhada por toda a terra, que é formada por todos aqueles que são verdadeiramente salvos em Cristo Jesus. E esses então formam o corpo de Cristo, independente de onde se reúnem, onde estão, em qual posição geográfica, em que época, formam o corpo de Cristo. E Paulo aqui, tendo entendido isso, quando Cristo o abordou, e isso não é novidade, ele usa a mesma ideia. Uma parte representa um todo. Então, no verso 13, ele diz: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer grego, quer escravo, quer livre, e a todos nós foi dado a beber um só Espírito. Esse é o primeiro princípio. O dom, ele é concedido pelo Espírito Santo. Eu disse isso domingo passado. Ou seja, o dom não é uma habilidade
que você desenvolveu por sua capacidade humana, né? Isso são habilidades, são uma série de coisas que Deus também nos concede. Mas quando se trata da igreja, o dom é puramente a atuação do Espírito Santo. Então, se você, ao longo da sua caminhada cristã, começa a vivenciar melhor o amor ao próximo, é o Espírito Santo que está agindo na sua vida. Não é porque você é tão bom que consegue amar as pessoas do jeito correto. Não, é o Espírito Santo. E se o Espírito Santo é o autor, é quem tem o poder, a dinâmica do dom, ele tem um propósito. Eu mencionei no domingo passado que o apóstolo Paulo fala dos dons, nos levando a conhecer a Trindade. E nós vemos claramente isso. O Espírito Santo é o Consolador, é aquele que é derramado na igreja. E quando o texto diz que ele é derramado na igreja, é exatamente para que a igreja seja consolada nessa caminhada no deserto até a terra prometida, até a volta de Cristo. E esse Consolador, então, ele concede os dons, distribuindo numa diversidade, numa variedade, para que nós, então, sejamos úteis uns na vida dos outros. Então, é o Espírito que concede e o propósito é promover a unidade, a integração. E como que Paulo explica isso? Ele diz, olha, em um só Espírito todos fomos batizados. Ele está nos conduzindo aqui a mostrar que Cristo é o corpo, a igreja forma esse corpo, mas a igreja só forma esse corpo se ela tiver em si, ou seja, cada pessoa tiver em si a habitação do Espírito. Então, aqui, irmãos, eu repito mais uma vez, algo que eu tenho insistido em mencionar para que nós não façamos confusão. Se você é crente, você tem o Espírito Santo. E você pode pensar, mas eu não tenho o dom que o outro tem. Mas você só é crente porque o Espírito Santo habitou em você e abriu os seus olhos e os seus ouvidos para crer. Porque sem isso você não iria ter a capacidade de crer. Por isso que pessoas tão inteligentes espalhadas pela terra têm tremenda inteligência e quantidade de informação. Mas ainda que eles leiam a Bíblia e participem de cultos, muitos deles não são convertidos, porque o Espírito Santo não habitou neles. Então, isso precisa ficar claro, o Espírito Santo foi derramado na igreja, nós temos isso ali em Pentecostes, narrado no livro de Atos, e é um momento histórico. Então, para que você seja batizado, você seja inserido, e aqui eu não estou falando de uma denominação, estou falando da igreja espalhada por toda a terra, você necessariamente tem o Espírito, e é isso que Paulo fala, olha, é um só Espírito. Não há uma diversidade de espíritos. O Espírito é um e ele é Deus. Ele é o Espírito Santo de Deus. Há uma diversidade de pessoas. E esse Espírito é o mesmo que faz com que nós venhamos a Cristo. E aí ele usa a linguagem do batismo, que é o sinal visível da inserção na igreja, na aliança. E ele diz, nós fomos batizados em um corpo. É um só Espírito e é um só corpo. Então você não pode pensar que você pode ser crente sozinho na sua casa. E como cresceu assustadoramente o movimento no Brasil dos desigrejados, pessoas que são crentes, que têm Bíblias, mas eles simplesmente pensam, olha, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, eu não preciso ir para a igreja, porque a igreja é um lugar de grandes problemas. As pessoas da igreja são piores do que as pessoas do mundo, então eu prefiro ficar na minha casa. E aí eu não faço mal, eu não uso drogas, eu não roubo, eu não mato, então eu sou crente. Mas o texto está nos dizendo, olha, não é assim que funciona. Você tem uma utilidade, você tem um chamado, você tem um propósito, e Deus concede dons para que você conviva com os irmãos, e então você haja, e isso é o mover do Espírito Santo na igreja. É a forma que o Espírito Santo consola a igreja. Uma das formas. Quando você está abatido, está adoentado, você está hospitalizado, vem um irmão da igreja e te visita. Tiago diz, está alguém doente? Chama os presbíteros, vá até essa pessoa. Nesse momento, essa pessoa sente algo que um descrente, ele não entende. Mas o crente, ele sente esse consolo.
Ele continua doente, ele continua acamado, mas os irmãos foram lá, os irmãos se lembraram, os irmãos oraram, os irmãos visitaram, e ele então sente o consolo, porque 2 ou 3 estão reunidos, e ali o consolo do Espírito, a paz, a bênção é derramada. E ele encerra aqui o verso 13 dizendo: a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Quando ele usa essa expressão beber, ele está usando aqui aquela analogia da fonte. Por quê? Se o problema da igreja de Corinto é que algumas pessoas têm um dom e elas se acham melhores do que a outra, então ela bebeu de uma fonte especial, ela bebeu de um lugar melhor. E ele diz: não, todo mundo tem dom, e o dom vem da mesma fonte. Então, se você tem o dom de línguas, de outros idiomas, você não é melhor do que aquele que tem o dom da hospitalidade. Por quê? É dom do Espírito. E vocês bebem da mesma fonte. Então, no verso 14, ele diz: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então, aqui, no verso 14 até o verso 26, ele vai fazer toda uma construção aqui muito interessante, como se fossem os membros, os órgãos do corpo, dialogando entre si, para nos mostrar que nós dependemos, que nós precisamos uns dos outros. E é riquíssimo, porque esse é o outro princípio. Não pense que você não precisa. Ah, pastor, mas eu tenho um dom fundamental para a igreja. Eu tenho uma relação com Deus, eu revelo as coisas, eu profetizo. Você não é maior. Veja que na nossa doutrina, eu enfatizo sempre, eu repito isso. Às vezes, pelo fato de eu estar na frente, de ser o pastor, de visitar, de pregar, às vezes pode parecer que eu sou mais importante, mas não. Nós veremos quais são os dons essenciais, mas eu sou apenas um crente, como vocês. E eu não posso, de maneira nenhuma, me sentir superior, porque eu bebi da mesma fonte que cada um. Não é porque eu estou aqui e você, nesse momento, está sentado, que eu tenho uma cadeira especial. E Tiago, citando pela 3ª vez, também fala disso. Não deixem os melhores lugares para pessoas mais importantes, porque diante de Deus são todos iguais. Há uma diversidade, há uma variedade, mas nós somos todos iguais. Não há um melhor, ou mais santo, ou mais próximo de Deus. A mãe pergunta para Jesus sobre os seus 2 filhos, os filhos do trovão, e ela diz: Senhor, quando estiver no seu reino, eles separam a cadeira de um lado e do outro para cada um deles. E ele diz: não é assim que funciona o reino. Não vai ter lugar especial nesse sentido. Então, veja como ele faz esse diálogo riquíssimo para nós. Ele fala do pé discutindo com a mão. E aqui a nossa mente, de maneira imaginativa, pode aprender muito. Porque imagina o seu pé discutindo com a sua mão. O pé diz: olha, se eu não estiver aqui, você não vai andar. E a mão diz: então pega o copo d'água para beber. É um discutindo com o outro. Quem é mais importante? O da locomoção ou o que pega as coisas? O que sente, o que apalpa, o que leva as coisas até a boca, o que se coça, né? A mão, quando você está com uma coceira aqui, que agonia, se você não puder. Você está, quem já ficou engessado aqui. Todo membro é importante. E ele diz: se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, ele diz: bobeira do pé. O pé continua sendo o corpo. E vamos pensar um pouco mais sobre isso. Se eu amputo o meu pé, é a linguagem que ele usa aqui, aquele pé não é mais corpo. Aquele pé é um pé amputado e morto, por sinal. Agora ele não vai mais ter vida. O corpo, agora está faltando um pé. Vai sentir falta desse pé. Meu avô teve a perna amputada e nós convivemos, ele ficou na nossa casa durante bastante tempo. E como era terrível, um homem de 70 anos teve a sua perna amputada e simplesmente na madrugada levantava para beber água e ele esquecia que ele não tinha perna e caía. Porque ele sentia, inclusive, dormência, dor, coceira na perna que ele não tinha mais. Percebe como o nosso cérebro demora a processar tudo isso? Porque o corpo
é formado por todos os membros. E então ele continua dizendo do ouvido. O ouvido disser, eu não sou olho, não sou do corpo, e ele diz, não adianta. Se todo o corpo fosse olho, né, imagina um corpo todo formado de olho. Então o apóstolo Paulo vai nos conduzindo aqui a imaginar coisas que são bem curiosas de se pensar, e tudo isso é uma analogia com a igreja. Imagina se todos fossem diáconos, imagina se todos fossem presbíteros, imagina se todos fossem pastores. Não, nós temos dons na diversidade, é unidade na diversidade. Verso 18, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve, e aqui entra um entendimento. Quando você olha para um irmão que tem um dom, e você começa a se sentir frustrado e menor, menos importante, porque Deus deu para ele aquele dom que você queria, você não pode se sentir dessa maneira. Por quê? Deus tem propósito e ele distribui conforme ele, em sua sabedoria e soberania, escolhe para você. Então você tem o dom certo, que ele designou e ele te chama a desenvolver esse dom. Falamos um pouco no jantar de casais sobre esse chamado, o chamado que traz propósito. E se você não encontra o seu chamado ou não responde, você vive sem propósito. E uma pessoa que vive sem propósito, já dizia Dostoiévski e Irmãos Karamazov, a pessoa perde o sentido de viver e ela deseja acabar com a própria vida. E isso acontece com muita gente. Quando a pessoa para refletir e diz, qual o meu propósito? Muitos casais, quando os filhos crescem, casam, saem de casa, e aquele casamento era sem sentido. Porque eles se dedicaram tanto aos filhos que eles perderam o laço que os unia e agora eles não têm propósito. Por que a gente está junto? Para que a gente existe? Qual é o nosso propósito? E aí, por vezes, vem a aposentadoria. E a pessoa tem um senso de inutilidade. O que eu faço? Para que eu sirvo? E começa um processo de tristeza, de vazio. Nós precisamos ter propósito. E o propósito ele vem no chamado. E entenda, na igreja você tem chamados. Não sou só eu que sou pastor que tenho chamado. Você tem. Todos têm. E nós precisamos então, biblicamente, buscar qual é o meu dom. Porque o seu dom, se não está sendo desenvolvido, ele está fazendo falta. Qual é o segundo princípio? Nós precisamos uns dos outros. Então tem gente precisando de você. Veja, aqui na igreja eu já repeti algumas vezes sobre as necessidades que nós temos. Nós temos carência de pessoas aqui para liderar trabalhos na nossa igreja. Temos carência. A equipe que toca e canta não pode faltar. Você já pensou nisso? Você pode faltar. Você que não faz parte. Mas se eles faltarem, se eles decidirem, hoje nós não vamos para a igreja. Nós não vamos ter os instrumentos. Nós vamos cantar, sim, o culto vai acontecer, mas vai fazer uma tremenda falta. E não tem outras pessoas que se dispõem a participar para que haja uma escala. É porque ninguém sabe cantar ou ninguém sabe tocar? Eu acredito que não. Eu acredito que é porque a gente não quer se expor. A gente tem vergonha do julgamento, tem vergonha da crítica, a gente tem medo da crítica, a gente não quer se expor, a gente não quer ser julgado pelos outros por seus erros. Como quando alguém que está ali cuidando da mesa de som, do data show, de repente o slide trava, a imagem trava. E aí todo mundo olha para ele e percebe, ele existe. Ele, ela, essa pessoa existe. Ela faz falta. Então, por que a gente não está ali também? E assim, nós temos várias funções, atividades, propósitos que nós precisamos identificar. E se você não está servindo, está fazendo falta. Esse é o segundo princípio. E ele, então, vai nos mostrando isso ao longo do texto. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Veja, ele insiste no mesmo argumento para que nós entendamos. Não podem, e aí ele chega a afirmar no verso 21, não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. E aqui, na forma que ele constrói, é como se a cabeça, né, onde está a sede do nosso entendimento, o comando de todo o nosso corpo, a cabeça se sentisse tão superior e diz para o outro órgão, olha, nós não precisamos de você. A cabeça faz com que tudo funcione.
E pode, né, alguém ter um dom como o cérebro e se arrogar, dizendo para o pé ou para o olho, dizendo, olha, eu sou fundamental, você não. E então ele diz, olha, você não pode tratar mal o outro, dizendo, eu não preciso de você. Então, provavelmente você não sabe o quanto aquela pessoa pode ser abençoadora na sua vida. Você não tem noção disso, você não sabe do propósito, do chamado, porque Deus não dá, não coloca em outdoor, não manda mensagem dizendo, ó, fulano vai servir na sua vida assim, fulano assim, porque às vezes nem é um dom a ser exercido aqui publicamente na igreja, às vezes é um dom silencioso, sabe? Tem um livro que eu já mencionei aqui, que me marcou muito, que foi escrito por Don Carson. Don Carson é um teólogo renomadíssimo, famosíssimo, uma pessoa que não tinha agenda para fazer nada. Don Carson era um pastor, e ele escreve, já depois de ter escrito tantos textos teológicos, ele escreve um livro que é uma biografia do seu pai, que era um pastor, que cuidou da mesma igreja, no interior, com, eu não lembro agora, 20 pessoas. Uma igreja que não crescia, que não multiplicava. E o pai dele esteve ali e ele disse, o ministério do meu pai foi muito mais importante do que o meu. De toda essa fama, de tudo isso que eu fiz, porque ele cuidou daquelas pessoas como eu nunca cuidei de ninguém. Porque eu estava envolvido em palestras, em escrituras, de texto, em aulas. E percebe, não é que Don Carson não tenha importância, mas o seu pai que pastoreou uma igrejinha no interior, ele tinha a mesma importância. E ele escreve, não frustrado, apenas relatando, nós precisamos reconhecer os dons e a importância, a utilidade daqueles que não estão no auge, nos holofotes. Às vezes, na igreja, uma irmã ou um irmão analfabeto, humilde, simples, que senta no banco caladinho, é aquele que tem em casa um caderninho de oração com o nome de cada membro da igreja, e quando você estava lá, triste, chorando, sofrendo, adoecido, essa pessoa estava se levantando para orar por você, e ele tinha esse dom, e ele entendeu isso e fez em silêncio. Ele não recebeu uma ordenação pública com imposição de mãos, como a pessoa da oração da igreja, para que todo mundo exaltasse e levasse o nome. Ele simplesmente em silêncio estava orando, intercedendo. Quantas e quantas pessoas ao longo da história da igreja foram extremamente úteis assim. Uma vez, pastoreando em Alexânia, um dos presbíteros do conselho teve uma noite difícil, insônia, e eu tenho uma prima que é membro daquela igreja, e ela tem uma doença muito severa que faz com que ela sofra demais, envolve uma série de dores e etc. E ela estava sem conseguir dormir por causa de dor. Ela já perdeu a ponta dos dedos, da maioria dos dedos, por causa de falta de circulação, e isso é como se fosse uma grande inflamação constante a vida toda. E ela sem dormir, e esse presbítero acorda de madrugada, não sabe por quê, perde o sono, e então ele começa a orar. E quando ele começa a orar, ele lembra dessa irmã e do sofrimento dela. E ali de madrugada, ele mandou uma mensagem de WhatsApp, ou mensagem de texto, não sei. Ele mandou uma mensagem para ela na madrugada, dizendo, eu estou orando por você. Estou pedindo que Deus te fortaleça, que Deus te abençoe. Aquilo foi tão importante para ela, a ponto dela testemunhar que ela conseguiu dormir. E ele também voltou a dormir. Percebe como a gente pode exercer? Só que muitas vezes a gente fala assim, vou mandar uma mensagem. Esqueci. Não, amanhã eu mando. Não, vou visitar. Não deu. Eu vou para o culto. Aí, não deu, chegou a visita. E assim nós vamos negligenciando tudo aquilo que Deus tem nos chamado a fazer. E o apóstolo Paulo diz, você é muito útil, mas você precisa responder a esse chamado, esse propósito. Então, ele fala de membros menos dignos, que nós damos maior honra e tal. Aqui ele está falando de partes do corpo que nós cobrimos, outras partes que nós não cobrimos, partes feias, partes menos dignas, menos honrosas. E ele mostra, olha, às vezes aquele
que não é tão honroso, como eu citei aqui algumas ilustrações, alguns exemplos, ele é importantíssimo, muito mais até do que aquele que é honrado, que é reconhecido, que é exaltado. Gente, quanta discussão tem na igreja presbiteriana, a cada reunião do Supremo Concílio, para que se tenha ofícios que não são ordenados, diaconisas, presbíteros, mulheres, pastoras, porque querem um reconhecimento do trabalho. E o argumento é, nós somos a base da igreja. É verdade, mulheres são a base, faz com que tudo aconteça dentro da igreja, de fato, é um trabalho muito forte, mas há uma luta para que haja o reconhecimento público, a ordenação. Quando a pessoa tem um título, por que o título é mais importante do que o serviço? E essa discussão, ela se arrasta há muitos anos, e a igreja fica dividida muitas vezes, e Paulo está dizendo, olha, vocês não podem se dividir, por causa da honra, por causa do reconhecimento, da ordenação. Existem vários dons na igreja que não são oficialmente ou publicamente ordenados, mas eles não deixam de ser tão importantes, e é isso que ele faz, aqui no verso 23, no verso 24, falando de membros nobres e outros não tão nobres. Verso 25, ele fala do propósito. Então nós vamos para o terceiro e último princípio, quando ele fala quais são os dons vitais. E aqui, entenda, depois de tudo isso que eu disse, precisa ficar bem claro que os dons vitais ou essenciais, como eu exemplifiquei o coração, que é um órgão essencial para que você viva, isso não faz dele alguém superior diante de Deus. Por exemplo, o coração não é superior ao pé, é isso que Paulo argumentou. Então, um membro da igreja que tem um dom vital, essencial, ele é essencial para que a igreja exista, ponto final. Mas ele não é superior ao outro irmão, ponto final. A gente precisa entender isso, para que nós não associemos a essencialidade, a função da pessoa como a importância diante de Deus, como se Deus estivesse priorizando uns e negligenciando outros. Como que ele faz isso? Verso 27, ele diz, ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Verso 28, a uns estabeleceu Deus na igreja. Primeiramente, e aqui veja, ele coloca em ordem numérica, primeiramente apóstolo. Segundo lugar, profetas. E veja, o profeta é menos importante diante de Deus? Não, ele tem a função de profeta. E aqui ele coloca em ordem, por quê? Isso vai acontecer em todos os dons, nessa lista que ele faz. O profeta não pode exercer o apostolado. Apóstolos só foram aqueles que caminharam com Cristo, que testemunharam o sofrimento, morte e ressurreição de Cristo, estiveram com ele após a ressurreição. São estes os apóstolos, chamados por Cristo, instituídos por Cristo, nomeados por Cristo. Então o profeta não pode ser apóstolo, mas o apóstolo pode exercer vez de profeta. Apóstolo Paulo, ele escreve a palavra de Deus. O apóstolo Pedro, ele escreve a palavra de Deus. O apóstolo João escreve Apocalipse como uma revelação, uma grande profecia. Então, percebe por que a ordem? O apóstolo é fundamental, essencial, vital, porque foi o apóstolo que foi instituído por Cristo para revelar, escrever o texto inspirado do Novo Testamento. Não todos textos são de apóstolos. Evangelho de Lucas, ele não é um apóstolo. Mas esses apóstolos são aqueles que descrevem, revelam a doutrina, interpretando o Antigo Testamento. E o profeta é quem proclama a doutrina dos apóstolos. E aqui, nesse período de transição, havia o dom de profecia de maneira distinta como nós temos hoje, eu mencionei isso. Hoje em dia, nós que somos cessacionistas, não cremos que haja mais a necessidade de profetas nos moldes do Antigo Testamento, porque Deus já se revelou, nós já temos a palavra de Deus. Então eu não preciso chegar para você e trazer uma nova revelação, porque a Bíblia diz, não acrescenta nada, nem um tio. Tudo o que você precisa para crer, ser salvo e perseverar na fé, Deus já revelou. Então a profecia já foi dada. Então o dom de profecia, ele tinha um propósito. O escritor aos Hebreus nos explica esse propósito e diz, pronto. Havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, agora tem nos falado em Cristo Jesus. Como fala em Cristo Jesus? Pela doutrina dos apóstolos instituídos por Cristo Jesus. Então, ele fala dos profetas e depois, em terceiro lugar, os mestres.
Efésios 4 vai falar bastante de mestres, pastores. E ele fala, então, de operadores de milagres, depois dons de curar, de socorro, governo, e por último, variedade de línguas. O que o apóstolo Paulo fez aqui foi pegar a lista de importância da igreja de Corinto e virar ela de cabeça para baixo. Lá, em primeiro lugar, estava quem falava em outra língua, porque era algo que, por mais que você se esforçasse, imagina, você está na igreja e, de repente, você consegue falar espanhol, para evangelizar os espanhóis. Então, você se sente melhor, porque você não estudou espanhol, mas agora você fala espanhol. Isso era um dom realmente admirável, impressionante. Mas Paulo diz, ei, não fique procurando todo mundo falar em língua, porque não vai ter esse tanto de língua para vocês evangelizarem mundo afora. E de que adianta você ter o dom de outra língua se você não vai sair do seu país para falar do evangelho lá no outro país, da outra língua? Você está no seu país, você serve a igreja aqui, então você não precisa ficar desenfreadamente procurando um dom que não tem propósito. Então ele pega o dom que eles colocavam em maior grau de importância e coloca lá por último, mostrando essa ordem. E o que eu preciso deixar claro aqui é, quais são então os dons essenciais? Esse é o terceiro princípio. Os dons que ele coloca em primeiro lugar, que são os dons relacionados à palavra. Um dom vital, sem ele a igreja não existe, é o dom relacionado à palavra. São os três primeiros. Apóstolos, eles trouxeram a palavra revelada. Profetas são os que anunciam a palavra. Mestres são os que ensinam a doutrina à igreja. Sem os dons relacionados à palavra, a igreja não existe. Porque a base da igreja em Cristo Jesus é o verbo, a palavra de Jesus. Se eu não tenho quem me explique, me ensine, me anuncie o evangelho, eu não tenho evangelho. Se eu não tenho evangelho, eu não tenho igreja. Então não adianta eu falar em outra língua, ou eu fazer cura, se não é baseado ou no poder do evangelho do Senhor Jesus. É só o exercício de um poder humano, provavelmente falso, maquiado. Então, assim como o coração é vital e o pé não, os dons relacionados à palavra, ao anúncio da palavra, eles são os dons vitais. A nossa igreja presbiteriana, no artigo 5 da Constituição, ela diz que uma congregação, quando a gente começa a plantar uma congregação, um trabalho, só pode ser organizado como igreja se ele tiver alguns pré-requisitos. E algumas pessoas questionam isso. Por quê? Ele fala de condição financeira, né, de se manter, de existir. Pessoas, tem que ter pessoas, não pode ser uma pessoa sozinha, e tem que ter liderança. O que é liderança? Liderança são os homens, de acordo com a nossa doutrina, que são ordenados. Pastor, presbítero e diácono. Por que uma igreja não pode... por que esses dons, né, essa vocação é ordenada e o presidente da UMP não é ordenado? Porque uma igreja pode ser igreja sem o presidente da UMP. Sem o presidente da SAF, sem determinado professor de escola dominical, mas uma igreja não vai existir se não tiver quem pregue. E uma igreja não pode existir se não tiver quem discipline, quem governe espiritualmente a igreja, presbíteros. Uma igreja não pode existir se não tiver ali quem cuide das necessidades de toda a igreja, necessidades materiais, espirituais, os diáconos. Então, esses três são ordenados, e os demais são tão fundamentais quanto. Mas eles não necessariamente precisam ser ordenados. Simples assim. E o artigo 5º nos coloca isso. Se você não tem homens para serem eleitos, não organiza. Se você não tem condição financeira, não organiza como igreja. Se você não tem pessoas, não organiza. Então não adianta eu chegar num lugar, alugar uma loja, botar cadeira, botar um púlpito e dizer, tem uma igreja. Não, eu preciso de pessoas, porque a igreja não é o lugar, a igreja são as pessoas. E assim a nossa igreja definiu na Constituição como que eu posso organizar uma igreja seguindo o preceito bíblico. Por quê? Priorizando os dons essenciais. Se nós formos para Timóteo e Tito, os oficiais, presbíteros e diáconos, e aí entenda presbítero como pastor também, presbítero docente, presbítero regente, ali tem uma descrição, em Timóteo 3, em Tito, de quais as qualificações desses homens. E ali há qualificações relacionadas ao conhecimento da palavra,
para os presbíteros a capacidade de anunciar essa palavra, de ensinar, ele tem que ser apto ao ensino, e aos diáconos a capacidade de viver a palavra. Ele tem que governar bem o seu lar, ele tem que ter uma só esposa, ele tem que vivenciar a prática da palavra. São os dons essenciais, aqueles relacionados à palavra. Então o diácono não é aquele que simplesmente leva uma cesta básica, é aquele que leva uma oração, é aquele que leva uma palavra e a cesta básica. E assim nós entendemos a distribuição que ele faz. É lógico que teria uma riqueza muito grande de coisas a aprender aqui no texto, mas eu entendo que já tivemos um bom tempo aqui, já entendemos o fundamental, e encerramos no verso 31, quando ele nos dá uma ordem. Procurai com zelo os melhores dons. Ore por isso. Peça a Deus, para que ele te mostre. E então, no verso 13, ele vai te falar que o melhor dom é amar. Amar o próximo, amar a Deus. E como eu disse no jantar dos namorados, amar o próximo, porque é o seu próximo mais próximo. É o primeiro próximo. Amar a Deus, amar o próximo mais próximo, sua família, e então amar a todas as outras pessoas mais do que você se ama. E isso é difícil. É necessária a ação do Espírito Santo. Vamos pedir então em oração que ele nos abençoe.